Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o episódio podcast Papo de A a Z e hoje nós temos o prazer de receber Caco, que vai falar um pouco sobre a jardinagem e paisagismo. Desde já, o podcast agradece sua presença, Caco. Seja muito bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade. E hoje a gente vai discutir um tema bem interessante, principalmente para os grandes centros, né, que hoje a gente vê a questão da preservação e do paisagismo nos jardins, né? Então, hoje a gente vai trazer o tema jardinagem e paisagismo, transformando espaços e cultivando bem-estar. Caco, seja muito bem-vindo, uma boa noite, fique à vontade, meu amigo. Boa noite, meu irmão, como você tá? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você aqui no seu programa, cara. Um prazer mesmo, bom rever você também depois de muito tempo. E é isso daí, cara. Meu nome é Caco, eu trabalho aqui, faço jardinagem, paisagismo, trabalho com piscinas também, aqui em São Paulo. E vamos bater um papo aí a respeito hoje desse serviço aí. Pronto, muito bem, meu amigo. Só tenho a agradecer, né, a sua presença aqui. Realmente faz um tempão que a gente não se vê e é uma boa oportunidade da gente bater um papo. Isso aí. Então, Caco, para começar, conta um pouco da sua trajetória nessa profissão, né? Como você entrou no mundo da jardinagem e paisagismo? Assim. Então, cara, tudo começou em 2020, né? Com essa pandemia aí, ela afastou a gente um pouco da cidade. Daí eu trabalhava em um restaurante japonês como chefe de sushi. Daí a empresa meio que não estava tendo condição de pagar todo mundo e começou a cortar gastos. Daí começou a cortar o gasto também meu. Só que daí não consegui, tipo, manter a minha casa, né? Que eu sou casado também, tenho filho. Daí só eu trabalho em casa. Eu não estava conseguindo manter o aluguel da minha casa. Então eu falei para ele que ia sair. Daí meu sogro, ele mora num condomínio aqui. E é um condomínio de chácaras, né? Ele também é jardineiro, ele é muito experiente nessa área. Daí ele me convidou para poder vir fazer um teste aqui com ele. Em 2020, depois, em plena pandemia, né? Então eu vim para cá, cara, e tô aqui. Aprendi a arte aí e bola para frente. A gente tá só fazendo tudo, fazendo, como pode dizer, o pessoal feliz aí, com seus jardins aí e tudo mais. Muito bem. Então, Caco, você falou que iniciou aí nesse período da pandemia, né? O período da pandemia que foi um período de muita mudança, né? Muita gente terminou tendo que se adaptar, mudar de profissão por conta de uma série de fatores que ocorreu. Mas assim, Caco, uma curiosidade, qual a diferença entre jardinagem e paisagismo, né? O termo jardinagem é mais comum, né, para a gente que é leigo no assunto, mas e o paisagismo? Que às vezes as pessoas podem se confundir, né? Qual a diferença, assim, entre as duas? Então, tipo assim, a jardinagem, ela é mais tipo poda, entendeu? Ela é poda de grama, poda de cerca viva, poda de árvores. É limpar o jardim. Jardinagem é isso. E o paisagismo, se você vai, como pode dizer, você vai montar arte no jardim, entendeu? Tipo, se um cliente chama você para fazer um paisagismo. Daí ele vai te pedir a sua dica. O jardineiro, né, ele vai chamar o jardineiro, eu quero que você faça isso e isso, pronto. Agora, o paisagismo, você vai lá e ele vai falar assim, não, esse canto aqui tá assim, eu quero que você deixa bonito. Daí você vai passar para eles as opções de plantas, sabe, de vaso, de pedra, qual usar para poder montar o espaço. Então, essa é a diferença, que o jardineiro é mais para poda de grama, de cerca, de árvores, e o paisagismo ele é mais para poder montar o cenário ali, entendeu? Deixar um cenário bonito ali, vamos dizer assim. Daí a diferença é essa, cara. E Entendi. tem que Nesse... entender também um pouco, né, de planta, essas coisas. Você tem que entender, saber qual planta vai aonde, se vai no sol, se vai na sombra, se rega muito ou não, se combina com aquela parede, se combina com o vaso, entendeu? Tudo isso tem a ver com paisagismo. Era isso que eu ia te perguntar, exatamente isso. Por exemplo, quando você chega no local, é convidado, né? A pessoa te chama.
Você já dá logo essa opção dela, por exemplo, aqui a gente pode fazer Isso. desse jeito, de outro jeito, ou normalmente se chama para montar o jardim em si, e começar do zero. Tipo, a gente faz a restauração do local também, né? Vai ver um cara comprou uma chácara nova aqui, daí ele não tá satisfeito com aquele jardim, daí ele vai chamar um paisagista para poder, como pode dizer, modificar o local. Porque se chama um jardineiro, o jardineiro vai lá e fala, não, tem que roçar aqui, podar aquela, pá, acabou. E o paisagista não, ele vai lá e fala, não, essa planta aqui, ela tá morrendo, vamos trocar, botar tal planta no lugar. Essa grama aqui que tem vários tipos de grama, sabe? Tem a grama a mais comum que a gente trabalha, que é a esmeralda, e tem a grama São Caetano também. Daí, a São Caetano é a grama mais grossa, e a esmeralda é a grama bem ralinha. Então, você pode chegar lá e falar, não, essa grama aqui não é adequada para esse espaço, aqui a sombra aqui não tá legal para essa grama, vamos trocar. E é isso, cara. Ou tem a opção também de você falar para ele, falar assim, o que que você tem em mente? Você tem alguma ideia? O que você gosta de planta, de folhagem, de flores? O que que você gosta? Daí vai falar, gosta de tal coisa. Daí você vai passar algumas opções para ele. Entendi, cara. Entendi. E, assim, essa questão da matéria-prima, né, da grama, da própria flores, árvores e tal, é fácil de comprar, de encontrar? Sim, sim. Aqui tem vários, como pode dizer, né? Aqui a gente fala casa de agricultor, assim, sabe? Que tem muita. Que eles vendem tudo: planta, adubo, veneno, como pode dizer, fertilizantes, todo esse tipo de coisa. Daí, geralmente, tem aqui um grameiro aqui também que vende, né? Vende a grama, daí para você fazer tipo o grameiro da pessoa, o gramado. Daí vende também as plantas, os vasos, daí isso tudo tudo aqui tem, as casas lá apropriadas que vendem essas coisas. Caco, tem a diferença dessa. Porque São Paulo é uma cidade fria, né? Tido como terra da garoa. Qual é a grama que mais se adapta aí ao clima da região? Então, cara, esse negócio de grama com chuva, grama nenhuma gosta de chuva, assim, direto, igual que agora tá com toda semana aqui alagando tudo aqui, então grama aqui, se muita chuva apodrece tudo, entendeu? Daí, tipo assim, a grama pode ter bastante chuva, mas tem que ter bastante sol também. Se for um lugar que tem só chuva, não tem grama que vai para frente nesse local. Daí vai nascer muita praga. Praga gosta de água. Você pode molhar bastante que as pragas aparecem. Daí entra mais uma parte do jardineiro, que é remover as pragas do jardim do cliente. Entendi. E você falou aí sobre chácara. Normalmente, seu trabalho gira em torno dessas chácaras, que a gente sabe que a região aí de São Paulo tem muitas dessas chácaras. É Tem. mais nessas chácaras? Então, tipo assim, aqui onde eu moro e trabalho com ele, é um condomínio, igual eu te falei, né? Ele fica na beira da Castelo Branco aqui, tipo, em torno do quilômetro 131 da Castelo Branco. Daí é uma chácara grande, só tem. Então, tipo assim, eu só trabalho aqui dentro. Aqui dentro eu consigo tirar meu sustento. Acho que tem em torno de 400 e poucos casas com lote. Lote, mas ainda tem muito lote para construir, mas tem muita casa aqui dentro. Acho que dá mais ou menos uns 2 quilômetros de ponta a ponta aqui o condomínio. E acho acho quase uns 500 metros de largura. Ele é comprido, entendeu? Mas ele é bem, como pode dizer, é bastante chácara, cara. Bastante chácara. Eu cuido aqui em torno de, contando com os que eu cuido mensal, com os extras também que a gente faz por fora, vai dar acho que quase 60 jardins. É 1.000 metros quadrados cada jardim. Ô, Caco, assim, uma curiosidade minha, quando a gente fala em jardim, a gente pensa muito aquele jardim com flores, aquela É, questão de flor, aquela graminha, mas hoje, quando a gente fala de jardim, principalmente se tratando de chácara, envolve várias espécies, né? envolve. Então, cara, tem jardim para todo tipo de gosto. Tem jardim aqui que não tem grama, que o cara mandou fazer só concreto, 1.000 metros quadrados, piscina, área de lazer, só isso, não tem um fio de grama. E tem lugar aqui que só tem a casinha ali com a calçada em volta e o resto é tudo grama. Tem umas que metade é mato, metade é praga, tem uns que não gostam de, como pode dizer, né, não,
não gosto de soltar o dinheiro do bolso, deixo a grama ficar da altura da casa, poder mandar cortar. E tem aquelas que quer que roça quase toda semana, entendeu? Que não gosta de grama, que quer deixar baixinho. Principalmente por causa de bicho, que aqui também é um lugar que passa um lago no meio do condomínio, daí a parte que é o lago é só seca, não é muro, entendeu? Daí entra bicho, entra capivara, tamanduá, já apareceu aqui várias vezes, daí o pessoal tem uns que é medroso, né? Esse pessoal aqui mais de São Paulo, assim, que tem mais... não tem muita convivência no sítio, essas coisas, daí quando vê um animal desse, já apavora. Então, tem tipo, todo tipo de gosto aqui. Entendi. E a questão de árvores frutíferas, ela também se enquadra na questão do paisagismo e você trabalha também com elas? Então, eu trabalho com elas, mas não enquadra no paisagismo. Só se for um caso assim, tipo, como posso te dizer? Se for gosto, entendeu? Que o paisagismo em si é flores, folhagens, gramas, pedras, vasos, sabe? Enfeites para jardim. A parte da árvore frutífera, ela é mais para o jardim, para o jardineiro, perdão. É mais para a parte de jardinagem. Tipo assim, o cuidado, qual adubo usar, entendeu? Isso é mais para jardinagem. Você falou, Caco, que essa profissão sua iniciou aí em 2022, no período, no ápice da pandemia que a gente vivenciou, né? Inclusive, a gente agora está fazendo 5 anos, né, dessa pandemia. Sim. Você já está 100% adaptado nessa nova profissão ou você ainda sente saudades do que você fazia antes? Então, cara, você falou 2022 a 2020, eu comecei. 2020, perdão. Então, eu tô com um projeto aqui, se Deus quiser, acho que esse ano sai, que é montar o meu sushi delivery. Porque, tipo assim, não é que eu tô desfazendo da profissão, não, porque tudo que envolve arte eu gosto. Tudo que envolve arte eu gosto, entendeu? E, tipo assim, eu vim para esse serviço, tipo, fui assim, jogado aqui. Então, adaptei, tipo um camaleão, jogou ali e adaptou ao ambiente, entendeu? Só que eu peguei gosto pelo jardim, pelo paisagismo, que, tipo assim, eu não penso em parar, entendeu? Eu quero trabalhar durante o dia com isso e à noite vou vender meu sushi. Vou montar meu delivery aqui dentro do condomínio mesmo, porque aqui você pode montar delivery. Então vai ser duas profissões que eu gosto, entendeu? Eu não penso em largar, não. Vai ser só mais um serviço só noturno. Coisa boa, coisa boa. E assim, torço para que dê certo. Amém. Muito, muito bom mesmo. Caco, sobre a questão da jardinagem e paisagismo, você falou que foi jogado, né, nessa profissão. Agarrei a primeira oportunidade que eu tive de serviço, foi eu vim para cá. Mas você chegou a fazer algum treinamento antes ou foi aprendendo mesmo na prática? Eu fiz um treinamento antes e fui aprender na prática, foi os dois. Eu cheguei lá e meu sogro falou, essa aqui é a máquina, esse aqui é o jardim, se vira. Daí ele me deu os toques, daí eu fui pegando. Hoje a gente roça aí durante o dia todo. Depois das 5 horas aqui eu vou aguar a planta, vou fazer alguma poda assim, sabe? E assim foi pegando o jeito. Não teve nenhuma aula assim, você que saber assim, se eu tomei alguma aula, não. Eu aprendi na prática e fui embora. Estou Entendi. aqui até hoje. Muito bem. E assim, quais os desafios que hoje você encontra, né? Você já falou que mora no local, então você não tem a questão de locomoção, né, de transporte para pegar, a gente sabe, né, das dificuldades que a cidade. Quais são os desafios assim que você encontra no dia a dia? Quais são os desafios na prática mesmo? Olha, cara, eu vou falar para você aqui. O maior desafio que a gente encontra aqui durante o dia a dia é as pessoas, cara. Entendeu? Porque, tipo assim, não é todo mundo que é tão legal com você, todo mundo que sabe conversar certinho e tal. Então, você tem muita gente aqui que você tem que saber, igual o pessoal fala, levar na lábia, né? Tem que saber levar na lábia, porque senão você fica sem emprego. Porque tem muita gente que vão falar assim, tem mais dinheiro que você, que te vê lá embaixo, que te vê lá embaixo. E tem muita gente que te bota no nível, entendeu? Te trata como todo mundo. Então, isso é um grande desafio para a gente aqui,
não é todo dia que a gente enfrenta isso, não é mais uma vez ou outra, você encontra aquela pessoa cascuda, entendeu? Então, isso é uma coisa aqui que a gente enfrenta bastante, cara. Então, a gente tem que saber levar como pode dizer, levar essas pessoas, assim, tem que saber levar na lábia É verdade. essa E situação, isso, né? né? Infelizmente, em toda profissão a gente encontra pessoas assim, né, cara? Exatamente. Mas assim, Caco, como um profissional, né, de paisagismo, como você vê assim? Você falou que você já chega e às vezes você dá uma dica, às vezes a pessoa a pessoa que te contrata não quer gastar muito, mas como você vê ou enxerga o espaço ali no uso residencial ou comercial? Tem a diferença Uhum. quando, por exemplo, você fala muito das chácaras, mas eu acredito que você já tenha trabalhado num ambiente menor, né? Sim, De residencial, por exemplo, tem a sim. diferença no trato, na própria, nos próprios mecanismos de paisagismo, ou é tudo igual? Olha, cara, depende, tipo assim, igual que eu tô falando para você que eu trabalho em chácara, é muito aberto, entendeu? É muita, como pode dizer assim, muita luz, muita claridade. E tem gente que quer ter o mesmo jardim, assim, ou parecido, igual você falou, em espaços menores, eles querem ter as mesmas plantas, as mesmas coisas, só que daí depende também da luz, tipo apartamento, né? Não é todo, né, o dia todo que pega luz naquele lugar, então você tem que saber escolher bem as plantas que você vai adaptar naquele espaço. Porque não é qualquer planta que você pode colocar num apartamento, numa casa fechada, que ela vai sobreviver, entendeu? Varia muito da luz, do sol, do vento também. Tem muita planta que odeia vento, essas coisas. Então, tem essa diferença, sim. Entendi. Normalmente são plantas mais rasteiras ou tem também plantas mais altas? Então, a samambaia, ela é uma planta que ela adora sol. Ela adora sol, assim, ela não pode ficar o dia todo no sol. E ela odeia vento. Se a samambaia começou a ventar nela, ela começa a secar todas as folhas. Então, é uma planta que não é, assim, como pode dizer, perfeita para apartamento. Se for colocar no apartamento, daí tem um lugar específico para colocar ela, porque apartamento geralmente é alto, né? Venta muito. Então a pessoa fala, não, a planta aqui comprei, reclama até com a pessoa que comprou, mas sem saber o porquê, entendeu? E aí, planta rasteiro também tem diversas, né, cara? Tanto em condomínio quanto em apartamento, em casa, tem que saber comprar a planta certa para cada ambiente. Isso importa muito na hora de comprar, o ambiente que ela vai ficar. Entendi. Por exemplo, numa chácara onde você procura talvez assim, uma situação maior, uma árvore maior, uma coisa, por exemplo, para te dar sombra, mas ao mesmo tempo tem a Sim, questão da raiz, né, que às vezes desenvolve muito. Tem alguma sim, específica para isso que dê sombra e não prejudique muito o local com as raízes? tem sim, tem sim. Só que aqui o pessoal tem um problema que eles gostam muito de árvore frutífera, sabe? Daí eles querem plantar, tipo, uma mangueira, né, um pé de manga, a 1 metro da calçada. Então, isso já é um grande erro que a pessoa comete, porque ela não entende muito, ela só vai e compra e o cara vai e planta. Então, isso aí já é um erro que aqui o pessoal comete muito aqui. E tem a planta que se chama manacá, que ela é uma planta que ela fica gigante, e a raiz dela não vai tão longe. Então é uma planta muito boa para você plantar assim, que dá sombra, dá flor e não prejudica o seu patrimônio. Entendi. A gente vê falar muito que as árvores frutíferas, elas precisam das raízes, muitas raízes, né? Espalham muitas raízes, né? A árvore frutífera da raiz, porque a força vem da raiz, né, para poder dar os frutos. Tem até tem um galho que nasce nela que a gente chama de ladrão. Se você não cortar, ela não vai dar frutos. Então você tem que cortar o ladrão para ela poder ficar forte e dar os frutos. Entendi. Caco, então, só para corrigir foi 2020 que você começou, né? Você já está aí, Isso, eu então, saí indo para 5 anos 5 anos, vai de fazer 5 anos profissão já aqui na nessa profissão. área. Tem alguma Exatamente. história que você gostaria de trazer para a gente desses 5 anos que te marcou positivamente ou negativamente nessa nova empreitada que a vida te deu?
Sim, não é que é marcante, mas é uma história que eu sempre gosto de falar para as pessoas, que eu trabalhei com um cara aqui, inclusive eu parei de trabalhar para ele agora mês retrasado, que ele vendeu a casa dele e foi embora, entendeu? É que, tipo assim, ele, desde 2020, quando eu comecei no ramo, ele já começou a cuidar da chácara dele, daí ele falou que nada ia para frente lá na casa, na chácara dele, nada ia para frente, tudo que plantava lá, que o jardineiro plantava, morria. Daí ele pegou e dispensou o jardineiro, contratou eu e meu sogro para poder cuidar do jardim dele. Daí a primeira planta que a gente plantou lá pegou. Daí para cá ele me classificou como o caco da mão boa. Então até hoje, tudo que ele ia plantar aqui, né? Até hoje não, que agora não está mais morando aqui, mas tudo que ele ia plantar, ele trazia e dava na minha mão, falava, você planta que você tem a mão boa. Então eu fiquei com isso na mente. Mas eu tenho um macete para poder plantar as coisas, que é orando, rezando, né, no caso. Sempre que eu vou plantar alguma coisa assim, eu rezo uma Ave Maria, cara. Pode parecer uma bobagem assim para algumas pessoas, mas eu rezo uma Ave Maria e a planta vai embora, cara. Vai embora mesmo. Pega e até dá fruto, se for frutífera, dá flor, entendeu? Daí essa é a história que eu tenho, que eu sempre levo comigo assim, sempre quando eu lembro também, arranco um sorriso assim espontâneo. Muito bem, mas é isso. Né, quando a pessoa se dedica e carrega, né, consigo a positividade e o bem, as coisas com certeza, né, Exatamente. tendem a dar certo. E alguma curiosidade, Caco, você tem assim nessa profissão? Você que veio de um ramo distinto, né? É totalmente diferente É, do que você fazia. Tem alguma curiosidade ou tem alguma similaridade que o trabalho antigo seu te ajuda com a experiência no atual ou alguma situação desse tipo? cara, eu acho que não tem, porque são muitas coisas diversas, né? Uma coisa tipo uma culinária japonesa para um paisagismo, eu acho que não tem, assim... Igual eu falei para você, tem a arte, né? Que tudo que envolve a arte, eu sou encantado por tudo que tem arte. Qualquer profissão que tenha arte, seja lá ele um pedreiro que faz aquelas belas construções, um barbeiro que faz aquele corte bonito, uma transista que faz uma trança afro ali, tudo aquilo ali é uma arte, entendeu? Então eu encanto nessas coisas. Mas eu acho assim que não tem nada similar, assim, a não ser isso, entendeu? Acho que é a arte que tem um pouco a ver um com o outro, porque tudo envolve arte. Entendi. Caco, tem alguma tendência hoje de paisagismo que o pessoal procura mais ou fica muito na imaginação de cada um? Então, a tendência agora não, né? Sempre foi tendência isso, mas o pessoal sempre está adotando é o jardim vertical, aquele que é na parede. Você deve ter visto assim já em shopping, aquelas de televisão, né, em novela, aquelas coisas, o jardim, a gente fala jardim vertical, que você faz tudo na parede assim. Aquilo lá é a tendência que sempre onde é que você vai chama atenção. Se for um serviço bem feito também, é muito legal também. E tem a questão do espaço também, né? Que aproveita, né? Que é melhor o espaço, Isso. talvez, né? Exatamente. Se for um lugar assim, uma sala assim, de um shopping, de uma loja, que você fazer aquela, um jardim vertical e também faz uma fonte, alguma coisa assim naquele canto, chama muita atenção, tanto da criançada quanto das pessoas também que visitam o local, né? Eu já vi o pessoal fazendo também hortas nesse esquema aí, Faz botando também. coentro, Tem a horta cebolinha. invertida. Eu esqueci o nome da horta que o pessoal está fazendo agora, que não usa terra, só usa água. Daí eu não sei o nome, não lembro o nome. É Eles estão fazendo só na hidropônica, água. não? Eu acho que é uma coisa assim É, mesmo. horta Acho que é isso hidropônica. mesmo. Tá, também o pessoal está fazendo bastante que agora, que é um negócio mais, como fazer mais tecnológico, né? Sem terra também. É isso. É porque tem que, na verdade, vai se modernizando de certa forma, aproveitando, né? Porque aquela água você Isso. aproveita, ela fica ali circulando, e não é Exatamente. Não pode ficar desperdiçada. parada, né? Isso, exatamente. É isso aí. Gago, e para quem quer começar, né? Para quem está com aquele jardim bagunçado ou está com quintal, com a área sem nada, para quem quer começar, né?
Quais são os primeiros passos que, por exemplo, a minha casa aqui mesmo, o jardim, o quintal, estou precisando fazer. E aí eu vou pedir uma dica para você. Qual o primeiro passo que, no caso, se eu contratasse você, qual seria o primeiro passo que você me indicava? Entendi. Aí, então, primeiramente, aqui é ver o local, é ver o que tem, o que está precisando, o que não tem, ver se o que tem dá para reaproveitar. E, tipo assim, né, tem que ver o gosto também da pessoa, né, o que, que ela quer pôr naquele lugar, se quer pôr só grama, se quer pôr flor, se quer pôr rosa, folhagem, tem tudo isso. E isso tudo envolve no gosto da pessoa também. Porque a gente não pode só chegar e falar, vou fazer aqui, daí vai ser surpresa, você vai ver. Daí também já é demais também, né? Daí a gente sempre tem que ter um acordo com o cliente, né? Não pode ser tudo sozinho. A pessoa manda você construir a casa dele, você vai lá e constrói todo dia, sem uma planta, sem alguma coisa. Então é basicamente isso. Tipo, a gente tem que ter uma planta em mente. E tem alguma planta que é mais fácil para se cuidar? Ou não? Ou todas têm seu grau de dificuldade? Não, tem planta fácil de cuidar sim, cara. A suculenta, por exemplo, né? Tem muito tipo de suculenta. Você só precisa deixar ela no sol, num lugar que bate bastante sol, molha uma vez por semana, e vai ficar linda a sua planta. É que, Que a por suculenta é exemplo, uma aí. planta que ela Não, pode falar. pode. Não, eu ia falar assim, que aí eu te contratei, você fez o projeto todo, já está na prática. Só que aí você mora em São Sim. Paulo, você voltou para São Paulo. E aí, para eu cuidar, qual seria a dica que você me dava, assim, para eu manter o jardim bonito? Ah, sim. Então, é sempre manter tipo o pó dessas coisas, né? Você tem que ver se sua planta tá saudável, ver se ela tá com cochonilha, com purgão, essas coisas assim, com fungo. Porque se sua planta tipo, dá alguma coisa dessa, né? Um fungo, uma cochonilha, ela só vai espalhando e a tendência dela é matar a planta. Então, você tem que estar sempre alerta nessas coisas, ver se está precisando de algum adubo, se está precisando de fertilização, se está precisando de regar, se está precisando de. Entendeu? Tudo isso conta na hora de você cuidar do seu jardim. E tudo isso tem um aplicativo também, que eu não lembro agora de cabeça, que é um nome em inglês, que ele ensina você a cuidar do seu jardim. E você tira uma foto da planta e ela vai escanear a planta e ver o que está precisando e o que está faltando para ela. Então eu uso muito esse aplicativo no jardim aqui também. Quando é alguma coisa assim que eu não tenho certeza, entendeu? Entendi. E às vezes as pessoas tendem a abominar, né, o sapo, o sapinho, Sim, mas sim. ele é um bom aliado, não é, para o controle de pragas. O sapo, aquelas lagartixas, né? Que aqui em São Paulo, na Bahia a gente fala aquelas bibinhas de parede também, que elas comem muito inseto, essas coisas. Aqui eles falam lagartixa normal. São grandes exterminadores de praga, assim. O gafanhoto também, se não for uma planta que ele coma, ele também come bastante fungo, essas coisas. Então, ele ajuda um pouco na dedetização das suas plantas aí. Entendi. Ô, Caco, e para quem tem um espaço pequeno, por exemplo, a gente falou na questão de apartamentos, né? Com Sim, aqueles apartamentos com varandas, como as pessoas podem montar um jardim e se cuidar dele ali? Você até falou da questão do vento, mas às vezes a pessoa quer ter aquele espaço verde ali, né? Talvez é o único espaço verde que ela consiga ter, né? E enxergar sim. nessas grandes cidades. Como ela pode fazer para primeiro a questão da aquisição da planta, qual a melhor planta, e depois do cuidado. Sim. Então, cara, igual eu volto naquela tecla lá que a gente já falou, né? Que é da planta própria para o espaço. Então, plantas legais, assim, para lugares pequenos, lugares que não pega muito sol, eu recomendo a pessoa comprar uma jiboia, que é uma planta que ela é, como pode dizer, ela é trepadeira, né? A rama dela vai para longe. Então, você pode sempre podando, que ela vai ficar bonitinha, cheinha. Tem também o antúrio, né? O antúrio, ele é uma planta que gosta de sombra também, dá flor também, dá uma flor muito bonita. Tem também como chama aquela planta, meu Deus? Tem a jiboia, jiboia, antúrio. Mas, enfim, essas duas plantas aí, elas vai muito bem na sombra. Tem a raf também. A raf é uma espécie de palmeira.
só que ela é uma palmeira diferenciada, que ela não dá aquelas folhas grandes, ela dá umas folhinhas pequenininhas e é uma mini palmeira, na verdade, né? Que ela se chama Raf, uma plantinha que gosta bastante de sombra e onde você colocar, ela vai pegar na sombra. Pode tomar um solzinho pela manhã ou no final da tarde, mas sol demais ela queima, então é bom só tomar um solzinho só para vitaminar ela. E essas plantas que você citou aí, elas podem ser aqui para o clima nosso aqui do Nordeste, da Bahia, ou aí só para São Paulo? Então, cara, e como eu vim aprender essa arte aqui em São Paulo, eu não sei te explicar se aí ela vai bem. Mas, se eu não me engano, a minha mãe aí em Encruzilhada, ela tem um antúrio branco, da flor branca, que é a coisa mais linda. E fica embaixo da laje lá, né? Que a casa, ela fez a laje em cima, e daí fica na parte de baixo da laje. Daí tá, a última vez que eu fui lá, tava muito bonita o antúrio dela. E tinha uma jiboia também, que até eu que plantei lá, antes de eu vir para São Paulo, eu plantei essa jiboia, ela cuidou e tava linda lá, a rama tava indo para todo canto, porque na casa de mãe você sabe como que é as plantas, né? Eu acho que vai bem sim, acho que só sabendo o lugar certinho para deixar ela, para não cozinhar muito a planta, não ficar no sol, acho que vai bem sim. A Beleza. dracena também é uma planta que ela gosta bastante de sol, a dracena é bonita. É uma planta, naquela pauta que a gente estava falando, fácil de cuidar. Pronto, meu amigo, beleza. E a gente começou aí no nosso bate-papo, você falando na questão que às vezes as pessoas não quer gastar muito dinheiro, né? Sim, Qual a dica que você dá assim para a pessoa fazer esse paisagismo, esse cuidado, ou mesmo montar um jardim do zero sem gastar muito, né? Que às vezes a pessoa quer fazer um ambiente legal, mas não tem tanto recurso para gastar. entendi. Então, para aquelas pessoas que gostam de flores, tem uma planta que se chama hibisco, não sei se você conhece. Ela se chama hibisco e ela dá flor o ano todo, cara. Então, ela tem várias cores. Então, a pessoa já pode, tipo assim, não é uma planta cara e de acordo você vai podando ela, ela vai soltando novas flores, entendeu? Daí você pode deixar ela como redondinha, como arbusto, pode deixar como cerca viva, pode fazer aquele montoadinho ali de flores coloridas e é uma planta que é fácil de cuidar também. É uma planta muito bonita e fica essa dica aí, viu? O hibisco é muito bonito e é uma planta comestível também, viu? Você pode colocar em caipirinha também, que ela dá um gostinho diferenciado na bebida. Esse hibisco aí é que o pessoal usa também para tomar chá, para emagrecer, né? É, É isso. exatamente. Vem daquela flor seca do hibisco. Seca, exatamente. Pois é. Fica muito legal mesmo, ela tem uma flor muito bonita. Tem. Tem um hibisco vermelho, branco, tem Isso, assim, laranja também, muito bonito o hibisco. muito bonito. Caco, meu amigo, a gente tá. O bate-papo tá muito legal, né? Assim, você trazendo umas dicas muito boas. Inclusive, eu vou pegar algumas dicas aqui, porque eu quero fazer um jardim aqui em casa. É muito interessante mesmo. A gente está aqui caminhando para a nossa parte final, né, do nosso bate-papo, mas eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas para você. Assim, a gente vê muito hoje essa questão do aquecimento, né, da Terra, e o calor demais, tem essas ondas de calor que a gente nunca viu na vida e que chega em um determinado local. Como o ambiente verde, ele ajuda, né, a reduzir, às vezes as pessoas fazem, eu estava vendo um outro dia, da laje completamente tomada por plantas, né, para criar aquele ambiente térmico. Como, por exemplo, quem tem uma laje poderia refrescar um pouco sua casa com o paisagismo, né? Ah, sim, com certeza. Então, cara, igual você falou, né, acho que esse negócio de agora de muito desmatamento também, daí prejudica um pouco, o pessoal tá acabando com toda a nossa flora aí do nosso mundo, nosso país, né? Então acaba aqui prejudicando um pouco o aquecimento global também. Então o pessoal adapta muito a botar muita planta, né, rasteira, igual você falou aí, que aqui a gente fala trepadeira, que faz aquele térmico na casa, né, para não esquentar e tal. Até tem uma atriz aqui na cidade, aqui em Tatuí, eu não sei se, acho que é a Vera Holtz, se eu não me engano, que ela tem uma casa aqui, né, que a casa dela é tomada por unha de gato.
Só pode as janelinhas aqui, que você pensa que a casa é toda feita da flora. Mas ela fez esse esquema aí, e aqui tá todo mundo adaptando isso. Não só as casas, mas tipo assim, nos muros, tá em volta da casa, entendeu? Porque dá mais um pouco também, assim, como pode dizer, de elegância na casa, né? Que no flor é uma planta totalmente verde. Então, tipo, essa deixar a casa bonita e quando ajudar no calor, né? No aquecimento que causa todo esse transtorno aí. Então, ela é bastante aconselhável, né? Para quem quiser montar aquelas lajes bonitas, essas coisas, é um de gato. Entendi. E assim, seria, por exemplo, tem outras, por exemplo, às vezes aí na sua região aí deve ter muita árvore nativa, né? Na árvore nativa aí da região de Mata Atlântica que tem. O Sim. pessoal preserva bastante aí ou costuma abrir espaço para fazer o outro esquema de jardinagem ou Então, Azenilton, aqui, é tipo assim, no condomínio aqui, a pessoa para poder podar uma árvore, ele tem que pagar uma multa para a Defesa Civil e ele tem que comprar mais 100 mudas para plantar em algum local. Então, não é uma coisa assim fácil, né? É só chegar e cortar. Se você cortar sem autorização da Defesa Civil, você vai pagar uma multa bem salgada. Então, o pessoal aqui, antes disso daí, e é um processo meio demorado também, né? Você vai lá na prefeitura, vai solicitar lá uma poda, uma retirada de uma árvore nativa. Então, eles vão querer saber o porquê que você está fazendo isso. Que se você for fazer por uma estética, porque você quer botar uma piscina no lugar, eles não autorizam. Então, tipo assim, os motivos mais, como pode dizer assim, recentes que a gente teve foi de transtorno ao patrimônio, entendeu? Daí eles vêm, eles vão dar uma olhada, eles põem o drone para ver o ambiente, daí eles vão e autorizam a retirada da árvore. Só que daí você paga um calção e você tem que comprar mais 100 mudas de plantas nativas e plantar em algum lugar, em alguma máquina, alguma coisa, entendeu? E tem que levar para provar que você fez isso. Então não é uma coisa assim, tipo, fácil de fazer aqui. Aqui é bem complicado isso. Mas é uma coisa que é bem justa, né? Porque a gente destruir uma natureza para colocar um monte de ferro, um monte de bloco é complicado mesmo. entendi, Caco. Então, por exemplo, na verdade, o que se autoriza é só quando uma árvore pode causar alguma Transtorno, situação de cair em cima de alguma residência, sim, alguma coisa, né? exatamente. Mas mesmo nessa questão, a pessoa ainda tem que plantar mais 100 mudas Tem que comprar 100 mudas. 100 da mesma pequenas árvore, mudas né? e não é da mesma. Não. Você pode escolher a árvore que você Ah, quer. Daí tem mas tem que vários ser nativa, preços. né? Nativa da. Tem que ser árvore nativa. Entendi. Caco, como assim essa situação que a gente vê, a gente citou, você iniciou falando que hoje aí está tendo muitas enchentes, né? Muita chuva e fica muitas áreas alagadas. Um jardim que você fez que fica muito tempo debaixo d'água, qual a recuperação e depois que passa para recuperar essas plantas que ficaram talvez 2, 3 dias debaixo d'água? Olha, cara, raramente você consegue salvar uma planta assim, que fica, tipo, mais de 24 horas debaixo da água. Tem que ser uma planta bem resistente, bem adulta, para poder recuperar, né, a sua forma. Por causa que a água ela vai meio que apodrecer. Se for uma planta mole, de caule mole mesmo, ela vai apodrecer toda e a água vai morrer. E tem algumas umas plantas mais resistentes, né, que elas só vão dar uma amarelada nas folhas, dar uma murchada, mas depois que o sol bater nela, ela vai voltar à sua forma real. Mas igual eu falei para você, é muito raro a planta sobreviver, dependendo da planta, se for muda, então, tipo, você acabou de plantar e aconteceu uma enchente dessa lá, ou a água leva a sua planta, ou ela apodrece a raiz e morre. Porque esse negócio de rega é uma coisa complicada, cara. Por causa que, tipo assim, você tem 10 plantas na sua casa. Daí tem uma ali que você tem que molhar todo dia. Tem duas que tem que molhar
uma vez por semana. Tem 3 que você tem que molhar a cada 15 dias. Então, é um negócio que você tem que saber bem o que você vai colocar junto. Eu sempre, quando eu vou fazer algum serviço, eu dou a ideia de colocar plantas que são regadas iguais no mesmo local. Para quando você for molhar, você não fazer nenhuma besteira. Não molhar a planta que não gosta. É tipo o cacto, né? O cacto nasce no meio do sertão aí e fica aí anos sem chuva. Daí a pessoa bota um cacto ali num vaso na casa dele, todo dia enche de água. Então a tendência da planta é apodrecer a raiz e morrer. muito bem, meu amigo. Muito proveitoso seus esclarecimentos e trazendo muitas curiosidades, né, em relação a essa profissão e essa área que às vezes a gente vê os jardins bonitos, né, a gente passa nos locais, vê aqueles jardins bonitos, mas a gente não sabe, né, o trabalho que dá para o profissional É, colocar aquele jardim, né, para ficar vistoso e bonito aos olhos de quem de quem é dono e de quem está ali para visualizar, né? isso mesmo. Caco, a gente está chegando, né, no nosso final aqui do nosso bate-papo. O podcast agradece, né, já aqui de antemão sua presença, um bate-papo muito bom. Você trouxe alguns esclarecimentos sobre a jardinagem, o paisagismo, e também a gente torce para que seus projetos, né, seus sonhos aí se realizem e você consiga prosperar cada vez mais na Amém. profissão e na outra profissão que você, né, pretende Amém. dar seguimento aí. Mas, meu amigo, para quem está no meio ou para quem pretende seguir essa carreira, qual o conselho que você dá? Paciência. Muita paciência. Saber ouvir também, porque é uma profissão também que se você for uma pessoa bocuda, você não prospera, cara. Então, eu falo para a pessoa ter paciência, saber, né? Porque você não pode, tipo, entrar em qualquer profissão, você não pode entrar já querendo saber. Então, você tem que ouvir muito para você depois, tipo, botar aquilo na planilha e seguir em frente. Então, é uma coisa que a gente precisa ter bastante aqui nessas coisas, é paciência. Tanto com pessoas, tanto com plantas, que tem plantas ali que vai te provar, vai te testar, aliás, vai te testar muito. Então, é um negócio bem complicado, né? Então, a pessoa tem que ter paciência, tem que saber as manhas certinho para depois começar a evoluir o seu serviço. Pronto, muito bem. Você falou que seu trabalho é basicamente aí na sua região onde você mora, né? Então você não Sim. faz trabalhos para fora do local onde você vive, não, né? Então, eu faço assim, tipo, chegou num sábado, não tem nada para fazer, daí tem uma pessoa que tá precisando fazer um serviço na cidade, daí eu peço ela, antes de ir lá, eu peço uma foto, vídeo, eu ver como que é o lugar, para ver se eu consigo fazer num dia só, para não poder atropelar os outros dias da semana, que eu tenho que dar preferência para os meus clientes mensais, entendeu? Mas eu faço assim um bico ali, outro lá e assim a gente vai rimando aos poucos. Só para corrigir aqui, eu não moro bem dentro de São Paulo, tá? Eu moro no interior, aqui na minha cidade de Tatuí, na cidade de Ayrton Senna. Então, eu moro na beira da Castelo, daí a cidade fica aqui 7 quilômetros, mas aqui é quase uma cidade, né? Tem comércio aqui no condomínio, tem tudo. Então, tem o bairro aqui mais próximo também aqui, que fica 1 quilômetro ali. Então, é basicamente dentro da cidade aqui, mas é chácara, condomínio de chácara. Entendi. E como essas pessoas de fora chegam até você, cara? Então, cara, por ser interior, daí tem aquelas pessoas que, às vezes, tipo assim, né, cansou daquela vida ou se aposentou daquela profissão em São Paulo, tipo, um policial ele aposenta, mora em um apartamento ali, tem filho, tem cachorro, daí às vezes quer dar uma clareada na mente, assim, vem que tem um site que, né, que o pessoal compra as chácaras. Então, eles vêm, compram a chácara que vem. Daí aqui no condomínio tem o grupo que o pessoal começa a indicar prestadores de serviço e eu estou no meio também. Eu estou no quanto nos contatos de prestadores. Quando alguém manda meu número lá para alguém, eu fico lá só esperando a pessoa mandar mensagem. Então,
É assim que acontece. E a maioria também constrói, né? A pessoa tem lá e quer uma casa de veraneio, que a maioria é casa de veraneio. O pessoal só vem passar final de semana, fazer festa, aniversário, feriado. A maioria é assim. Então, é até melhor pra gente cuidar, que daí a pessoa não fica muito assim no pé da gente, né? Tem as pessoas que moram aqui também, mas a maioria é aquele senhorzinho legal, aquela senhorinha legal. Então, é um pessoal bom de lidar. Pronto, muito bem. Muito massa mesmo esse nosso bate-papo, Caco. E, mais uma vez, agradecer sua presença, né, dizer Eu que que o agradeço. podcast está sempre de caminho de portas abertas, né? Quando você tiver com o seu delivery aí, a gente vai bater um papo, com certeza. Pronto. Aí A gente vai falando falar já de de comida outra, japonesa. né? Exatamente, isso aí. Falando de outra, da outra profissão sua. E é isso, a gente torce para que tudo dê certo aí em sua vida e você vai sempre prosperando. A gente O deseja a podcast mesma coisa. agradece demais sua presença, você trouxe as curiosidades, né, que com certeza os nossos ouvintes têm, e eu também tinha. Às vezes a gente só vê a situação, como eu falei, bonita ali e não sabe o trabalho que dá. Mas, meu amigo, o espaço está aberto para É, você exatamente. agora, para as suas considerações finais. Você pode ficar à vontade, fale o que você quiser. Ah, cara, só tenho a agradecer também você aí, igual eu te falei, foi bom rever vocês aí. E espero que se vê esse ano aí. Eu vou dar um pulo aí também na cidade, aí, em Conquista, vou ver se eu vejo vocês aí. Agradeço muito aqui também pela oportunidade que você me deu. E eu te desejo também tudo em dobro que você me desejou aí. Viu? Muito sucesso para você aí, que seu podcast possa estourar aí para frente nas redes sociais. Se depender de mim, você já é vencedor já. Então é isso aí. Um grande abraço para você. Se precisar de mim, eu estou aqui. Você tem meu contato aí, que só dá um salve que a gente desenrola alguma coisa aí. Pronto, meu irmão, eu agradeço, né? Agradeço muito sua presença aqui. E para os nossos ouvintes, estamos chegando mais uma vez, né, no final do nosso podcast. Curta, compartilha, assista, se inscreva no YouTube, curta no Instagram e aproveita e compartilha os conhecimentos aí de Caco, né, nesse ramo da jardinagem e paisagismo, que está muito interessante no nosso podcast. Isso Uma daí. boa noite a todos, fica na paz, até o próximo episódio. Valeu, Caco, um abraço. Valeu, cara. Deus abençoe sempre.